Bem-vindos ao O Debate. A janela de transferências de janeiro de 2026 mal abriu. E olha, já trouxe uma negociação que tá dando o que falar no futebol brasileiro. O zagueiro Pedro Fascinetti, uma das promessas do Flamengo, foi para Atlético Mineiro. O que chama a atenção assim não é só a transferência para um rival direto, mas os termos. Fascinetti tinha uma multa rescisória de 50 milhões de euros, mas saiu numa operação em que o Flamengo manteve só 30% dos direitos. Então, a grande pergunta que fica é: a saída de um ativo desse porte foi uma falha, assim, gritante de gestão do Flamengo? Ou, pelo contrário, foi uma decisão pragmática, inevitável e talvez até inteligente, dadas as circunstâncias? Eu vou defender que isso expõe uma falha estratégica do clube. E eu vou argumentar que, na verdade, na realidade do futebol de alta performance, essa foi a jogada mais racional que a diretoria do Flamengo poderia ter feito. Uma manobra que transformou um problema que estava ali batendo na porta em uma oportunidade de longo prazo. Olha, para mim a história é bem simples. Quando um clube como o Flamengo estipula uma multa de 50 milhões de euros para um jogador, ele está fazendo uma declaração de valor. Ele está dizendo para o mercado: olha, este é um ativo de elite, um futuro pilar do nosso time. A partir do momento em que esse mesmo jogador sai sem que essa multa sequer seja arranhada e o clube fica com uma fatia minoritária, isso é um atestado de que o plano principal fracassou. A justificativa de falta de espaço no elenco do Felipe Luiz, para mim é muito pobre, sabe? Um clube dessa magnitude não pode ser refém do espaço imediato no time titular. Ele precisa de um projeto, de um plano de carreira para os seus principais ativos. Ficar com 30% dos direitos soa para mim como controle de danos. É a tentativa de salvar um trocado de um navio que já estava afundando por uma falha de comando. Não é uma jogada de mestre. Eu discordo. Acho que a análise precisa partir da realidade, né? Não do que está no papel. Essa multa de 50 milhões de euros, ela funciona como um seguro, um valor de proteção para o caso de um clube europeu chegar com tudo para levar um jogador que está no auge. Mas o Fascinetti não estava no auge. Ele não estava nem jogando. O valor de mercado de um atleta é como uma ação na bolsa, né? Ele sobe com boas atuações e cai, assim, vertiginosamente no banco de reservas. Manter um jogador caro, insatisfeito e sem perspectiva de jogar é o pior dos mundos. Você desvaloriza o ativo, cria um problema no vestiário e ainda por cima paga o salário. A diretoria fez uma leitura fria e, para mim, correta do cenário. Era preciso agir, facilitar a saída, respeitando o desejo do atleta de jogar e ainda garantir 30% de uma futura venda. Foi uma manobra muito astuta. O Flamengo pegou um ativo que estava se tornando um passivo e o converteu numa opção de lucro futuro sem custo nenhum. Sim, mas o outro lado da moeda é que essa desvalorização não aconteceu por acaso. Ela foi produto de uma inação ou de uma incapacidade da própria gestão. A cláusula de 50 milhões não é um número mágico. É o reflexo do potencial que o próprio clube viu nele. A pergunta fundamental não é por que ninguém pagou a multa, e sim por que o Flamengo, com toda a sua estrutura, não conseguiu criar as condições para que o jogador, ao menos, se aproximasse desse valor. A responsabilidade de um clube, seja formador ou comprador, é maximizar o valor de seus ativos. Nesse caso específico, a gestão falhou nesse dever primário. A negociação por um valor baixo não foi uma jogada inteligente, foi a consequência inevitável dessa falha anterior. Espera aí, mas qual era a alternativa realista? Você está me dizendo que seria melhor para o clube manter um jogador caro e infeliz no banco, vendo seu valor evaporar a cada semana, só para manter 100% dos direitos de um ativo que estava, assim, morrendo na prateleira? Isso seria teimosia, não gestão. A verdadeira inteligência gerencial foi reconhecer a perda e estancar a sangria da melhor forma possível. O custo de oportunidade de manter o Fascinetti, o salário, a vaga no elenco, a insatisfação, já era maior do que o benefício de esperar uma proposta mágica que, convenhamos, não ia chegar com ele no banco. Reter uma porcentagem foi uma aposta calculada. Eles trocaram um ativo em depreciação certa por uma aposta de valorização provável em outro lugar. É como trocar uma ação em queda livre por uma opção de compra de uma ação promissora sem pagar nada por isso. Ok, eu entendo o argumento sobre o valor de mercado ser dinâmico, mas isso me leva a questionar a premissa de tudo isso. Por que ele estava no banco para começo de conversa?
A justificativa oficial foi falta de oportunidade num elenco estrelado. Mas será que é só isso? Ou será que isso não mascara uma falha na transição da base ou de jogadores contratados como apostas para o time principal? Essa realidade do futebol de elite não pode ser uma desculpa para a falta de um plano B. Outros clubes de elite na Europa, por exemplo, usam um sistema de empréstimos muito mais robusto, mais estratégico, para garantir que seus ativos não percam valor e ganhem rodagem. Por que essa não foi a primeira opção aqui? Emprestar o Faxinete por 1 ou 2 anos, deixá-lo jogar 40 partidas numa Série A e trazê-lo de volta, maduro, ainda com 100% dos direitos. A escolha de vender a maior parte do passe para um rival direto me parece a solução mais drástica e menos estratégica. O ponto que você levanta sobre o empréstimo é bom, mas ele ignora duas coisas: o risco e a vontade do jogador. Um empréstimo pode ser um tiro no pé. Se o jogador vai mal no clube para onde foi, seu valor de mercado despenca ainda mais, e ele volta para o Flamengo valendo menos do que antes e com a confiança abalada. E segundo, o material sugere que o atleta e seu staff queriam um projeto, uma transferência definitiva para um clube onde ele pudesse se estabelecer. Num time de altíssimo nível como o Flamengo, que precisa de retorno imediato, a competição interna é brutal. É impossível garantir minutos para todo mundo. A gestão, em vez de criar um cabo de guerra forçando uma situação que desagradava o jogador, encontrou uma solução que atendeu a todos. Isso tem um valor intangível, sabe? Fortalece a imagem do Flamengo como um clube que, apesar de ser uma potência, respeita as ambições de carreira de seus atletas. Isso pode ser mais valioso para atrair o próximo grande talento do que manter um jogador insatisfeito à força. Respeitar a ponto de fortalecer um adversário que disputa os mesmos títulos que você? Isso me parece uma racionalização perigosa. Você está, na prática, equipando seu rival com um jogador que você mesmo avaliou como tendo potencial de 50 milhões de euros. Isso não é um sinal de força, é um sinal de que você perdeu o controle da situação. A gestão ficou encurralada entre a pressão do jogador e a sua própria incapacidade de criar um caminho para ele dentro do clube, e a solução foi ceder o ativo para um concorrente. Isso pode resolver um problema de curto prazo, mas cria um problema estratégico de longo prazo. Olhando por outro ângulo, pode ser um sinal de extrema confiança na própria estrutura. O Flamengo pode estar calculando que, mesmo com o Faxinete, o Atlético Mineiro não representa uma ameaça que seu próprio elenco, com Léo Ortiz e Fabrício Bruno, não possa superar. E nesse cálculo, o ganho financeiro futuro com os 30% supera o risco esportivo de tê-lo como adversário. É uma aposta de que o seu projeto é maior. E vamos ser honestos, essa negociação nos leva à natureza do acordo em si. Esses 30% são a peça-chave da discussão. Exato. E, para mim, essa peça-chave é a prova do negócio ruim. Eu não compro essa linha de raciocínio de que foi um grande trunfo. Manter 30% é um prêmio de consolação. O Flamengo abriu mão de 70% do controle sobre o futuro do atleta. Vamos traduzir o que isso significa na prática. O Flamengo agora é um passageiro. Se um clube europeu oferecer 40 milhões de euros pelo Faxinete daqui a 2 anos, quem decide se vende ou não é o Atlético Mineiro. Se o Atlético decidir que, por razões esportivas, prefere segurar o jogador, o Flamengo não vê um centavo e assiste seu ativo envelhecer. O clube perdeu autonomia, ficou com um bilhete de loteria, mas quem segura o bilhete e decide se vai jogar ou não é o rival. Isso é definição de uma negociação em posição de fraqueza. Olha, eu concordo com você em um ponto. No mundo ideal, o Flamengo teria 100% e o controle total. Isso é inegável. Mas a gestão não opera no mundo ideal. Ela opera na realidade que se apresentou em janeiro de 2026. E nessa realidade, esses 30% são uma aposta inteligente e de risco zero. Vamos analisar friamente. O Flamengo elimina imediatamente os custos de um jogador que não estava nos planos do técnico. Ele resolve um foco de insatisfação e, em troca de liberar esse jogador, ele garante uma participação relevante numa futura venda que agora se torna muito mais provável porque o atleta vai jogar, vai aparecer. É otimização de recursos na veia. O clube se livrou de um passivo de curto prazo e o transformou em um ativo de longo prazo sem precisar investir R$1 a mais. Comparado com a alternativa de mantê-lo no banco, perdendo valor e gerando custo, essa foi, sem dúvida, a melhor jogada financeira. É pensar o clube como um negócio, não apenas como um time. Mas aí é que está o problema.
Um clube de futebol não é apenas um negócio. Engenharia financeira não pode servir para maquiar uma falha de planejamento esportivo. O objetivo principal é montar o melhor time possível para ganhar campeonatos. Ao abrir mão do faxinete nesses termos, o Flamengo pode ter resolvido uma pequena questão no seu balanço, mas enfraqueceu seu plantel de ativos e, pior, fortaleceu um rival direto. Essa solução, que parece razoável no vácuo, só foi necessária porque o plano principal, que era desenvolver e integrar um talento de 50 milhões de euros, falhou. Falhou miseravelmente. A gente está elogiando o curativo e ignorando a ferida. Mas o planejamento esportivo também é sobre gerenciar um elenco de 30 jogadores, não apenas os 11 titulares. E nesse gerenciamento, às vezes, a melhor decisão é reconhecer que um jogador, por mais talentoso que seja, não se encaixou no timing do clube. A diretoria demonstrou maturidade e pragmatismo. Em vez de se apegar a um valor de multa teórico e travar uma batalha com o atleta, o que seria tóxico para todos, o clube se adaptou, encarou a realidade do mercado, do elenco e do desejo do jogador, e construiu a melhor saída possível. Uma saída que deu ao atleta o que ele queria, minutos em campo, e manteve para o clube um interesse financeiro estratégico no sucesso dele. Não foi uma falha, foi uma adaptação inteligente a um problema que é, na verdade, inevitável no futebol de elite. Para resumir minha posição, a solução encontrada, por mais que se tente pintá-la como pragmática, nasceu de uma falha estratégica primária. A incapacidade do Flamengo de gerir e valorizar um ativo importante dentro de casa forçou o clube a uma negociação em termos não ideais. A venda foi uma reação, não uma ação planejada. Comemorar os 30% é como comemorar ter conseguido salvar os pneus de um carro que você bateu por dirigir mal. O problema não está no que foi salvo, mas no acidente que poderia ter sido evitado com um planejamento melhor. E eu concluo reafirmando que a diretoria do Flamengo mostrou visão de mercado e flexibilidade. O futebol é dinâmico. Planos mudam, jogadores ficam insatisfeitos, técnicos têm suas preferências. Insistir em um plano que a realidade já mostrou ser inviável é a receita para o desastre. O clube olhou para um cenário complexo e construiu a ponte mais segura para o outro lado, beneficiando o jogador e preservando o interesse financeiro no futuro dele. Isso não é falha, é gestão de risco e otimização de ativos em tempo real, que é exatamente o que se espera de uma diretoria moderna. Fica claro que a análise deste caso revela a tensão complexa que define a gestão de um grande clube. É um cabo de guerra constante entre o planejamento de elenco no papel, a longo prazo, e as pressões do dia a dia, sejam elas táticas, financeiras ou humanas. Exatamente. A transferência de Pedro Faxinetti é um estudo de caso fascinante sobre gestão no futebol de alta performance, mostrando que raramente existe uma única resposta certa. E o material original, claro, oferece ainda mais camadas para quem quiser se aprofundar nessa discussão.